Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa quarta live, né? E a live de hoje é um dos temas mais importantes que a gente tem quando a gente escreve uma estrutura dissertativa, né? Que é a live da argumentação ou do desenvolvimento. Oi, Joyce, tudo bem? É. Boa noite, Thalita. Oi, Fernanda. Legal. Boa noite. Então a gente vai, né? Eu acredito que seja uma das lives mais importantes. E quem tiver alguma dúvida, né, em relação a essa live, é interessante retomar as 3 lives anteriores, né? Porque de um modo ou de outro é uma continuidade. Oi, Priscila. É uma continuidade, né? Carla, boa noite. Então é uma continuidade do assunto. Né? Então é bem interessante. Eu preparei até muito conteúdo, né? Espero que dê tempo de eu trabalhar todo esse conteúdo com vocês, tá? Nessa live. No momento que você prepara, você pensa, nossa, é argumentação, né? Oi, Letícia, Janaína. Você pensa, é argumentação, eu tenho que de um modo ou de outro dar conta. Oi, Carla. Então, essa live é bem interessante, né? E de um modo ou de outro contribui muito para que a gente, no momento que a gente vai escrevendo, né, a gente consiga elaborar um bom texto. Eu lembro dos meus momentos, né? Boa noite, a Dilma. Eu lembro dos meus momentos de orientador, né, na faculdade, como era difícil, né, falar de argumentação, porque normalmente quando eu falava assim, olha, você tem que usar um argumento de autoridade, aí eu lembro assim de textos que só tinham citações. Olá, Dilma. Só tinha citações. Não tinha o desenvolvimento do próprio raciocínio. E não era por maldade, era por dificuldade mesmo. Né? Então, eu sempre vejo esse momento da argumentação como um ponto crucial. É por isso que, né, eu sempre falo, quando a gente lembra de um hambúrguer, a gente lembra que o pão que está em cima seria a introdução, todo o recheio seria a argumentação e a outra fatia de pão, né? Boa noite, Adriana. A outra fatia de pão seria a conclusão. Então, todo esse recheio, carne, né, o bacon, alface e tudo mais, tudo isso é argumentação para o texto. Então, veja só a importância da argumentação, né, no tema que eu vou tratar hoje. Tá? Alguns avisos, e eu vou dando sempre esse aviso aqui no decorrer da live, né? Eu vou fazer a minha primeira oficina, tá? Depois vocês vão ver até um link, eu vou depois também mostrar para vocês esse link que já está aí no próprio canal, tá? Eu vou ter uma oficina de 3 horas, tá? Um valor super simbólico, super social, né? E é o que eu vou falar de estrutura dissertativa, mas vou tocar na questão da pontuação, né? Porque muitas vezes você sabe escrever um texto, mas por conta da pontuação você tem diversas dificuldades, tá? Então veja lá depois, né? Eu vou deixar mostrar para vocês aí o link dessas oficinas. É uma oficina de 3 horas que vai acontecer em abril, né? Eu tenho as datas aqui, né? Eu vou ter 2 datas, né? O dia 8 de abril, que vai ser uma quinta-feira, das 19 às 22, né? Ou dia 10 de abril, que será um sábado, das 14 às 17, tá? Eu vou deixar o link aí para vocês olharem. O link está no bio, né, do perfil do Instagram, isso mesmo, Thalita, né, já está lá. Então dê uma olhadinha lá. Tá? Depois eu mostro, até eu fiz um print para mostrar onde está esse bio aí. Tá? Eu mostro para vocês, ok? Então a gente vai ter. E vão ser oficinas, né, mensais, que normalmente eu vou, de um modo ou de outro, tocando em assuntos que são cruciais para o momento que você quer escrever. Porque é isso, eu estou trabalhando muito a estrutura, né, agora no curso, estou trabalhando a estrutura, mas o que eu vou trabalhar nessa oficina, oi Aline, o
que eu vou trabalhar nessa oficina é além da própria estrutura, mas trabalhar a questão da pontuação. Então, como é que eu devo utilizar o ponto, né, a vírgula, o ponto e vírgula, as reticências, dois pontos, como eu utilizo isso no momento que eu estou escrevendo, quais são as regras estabelecidas, de que maneira, né, o meu texto fica mais coerente, né, no momento que eu utilizo a pontuação. Tá? Então essa oficina vai tocar exatamente nessa questão dos pontos, né, da, da pontuação. Né? Boa noite, Aline. Tá? Então não deixem de olhar aí, ok? É um valor super social, um valor simbólico, né? Eu vou fazer pelo Google Meet, então é muito importante porque pelo Google Meet a gente tem aquele momento de tirar dúvidas também, são 3 horas. Então, no momento que a pessoa escreve, é sempre oficina, né? Então, é muito prático. Você vai escrevendo e, de um modo ou de outro, vão surgindo, oi, Nancy, vão surgindo as dúvidas, né? E você vai tirando naquele momento, tá? Ok? Como vai funcionar, né? Hoje, né? Hoje eu tenho diversas atividades aí propostas e é engraçado, né? Porque no momento que a gente vai montando as oficinas, eu acho que é como o cantor que vai montando o show. Ele vai, e o professor que vai montando a aula, né? Ele vai percebendo diversas coisas que podem ser feitas. Boa noite, Nancy. Então, digamos, eu percebi que seria muito legal a gente ter esses momentos em que você pode ir exercitando, né? E utilizando o conhecimento teórico no uso prático. Então, eu fiz muitas atividades hoje, né, para cada etapa, e aí vou dar sempre 3 minutinhos, né? Vou dar sempre 3 minutinhos para que vocês elaborem, ok? Para cada um desses passos que eu vou indicando, tá? E aí a gente vai trabalhar isso, ok? Bom, vamos começando, né? Boa noite, Raquel. Eu vou sempre desativar os comentários, né? Porque eu vou compartilhar a tela com vocês, ok? Então, oi, né? Então eu vou estar sempre, né? Tirando os comentários, aí compartilhando tela e a gente vai ter esses 3 minutinhos a cada etapa para que vocês possam exercitar. É muito importante, né? A escrita no momento que você, de um modo ou de outro, tem essa oportunidade. E que você escreve, porque aí você também percebe, né, no momento que você escreve, se você está utilizando ou não o conhecimento como está sendo ali focado. Ok? Então, vamos lá, né? Eu vou desativar os comentários agora, tá? Para compartilhar a tela com vocês. Tá. Então, hoje, né, como fazer uma argumentação. Nossa, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Como fazer uma argumentação. Como fazer o recheio, né, do hambúrguer. É mais ou menos isso, né? Então, o que a gente vai ver hoje é essa questão de como fazer uma argumentação. Então, perceba que eu estou trabalhando, estamos na quarta aula, né? Quem perdeu, tenho aí os vídeos, né, com título, tópico frasal, introdução e agora argumentação. Essa aula também, essa live também vai ficar gravada, tá? Então vocês vão ter a oportunidade também de assisti-la depois, ok? Vamos lá, né? Como fazer uma argumentação, tá? Então, lembrando sempre que quando eu falo de estrutura dissertativa, eu estou falando de uma estrutura, né, que eu trabalho com introdução, argumentação ou desenvolvimento, também é outra palavra, né, e conclusão. Então, nessa aula agora é argumentação. Né? Eu vou trabalhar argumentação ou desenvolvimento. Por que essa palavra? Já vou explicar agora já na próxima. Tá? Show. Já vou explicar na próxima. Deixa eu pegar.
Tá. Então, quando a gente pensa, né, o que é um argumento, né? O que é argumentar? Tá? O que é argumentar? Argumentar entra dentro de três possibilidades, ou desenvolvimento, né? Então a gente tem como base principal desenvolver o texto, né? Convencer a pessoa, né? Então essas duas partes são super importantes. Por quê? No momento que a gente argumenta, né, que seria numa estrutura simples, digamos, numa estrutura de 30 linhas, né? Então eu tenho introdução, estou pensando em duas argumentações e uma conclusão, né? É o momento em que eu desenvolvo o meu assunto. Então, digamos, na introdução eu apresento o meu assunto, né? Na introdução eu apresento. E aí no argumento eu vou desenvolver isso. Isso tem que estar interligado lá na introdução. Tá? O que a gente fez até na semana passada, que foi as justificativas, que eu vou retomar aqui. Né? Vou retomar aqui para que vocês vejam. Né? Então eu tenho essa questão do desenvolvimento do meu assunto. Eu desenvolvo. É como se eu tivesse um momento para eu explanar aquilo que eu coloquei lá na introdução. Então a palavra introdução é porque você introduz o assunto. Quantas vezes, né, eu pegava trabalho de conclusão de curso, TCC, ou mesmo redações, né, e via que a pessoa na introdução já começava a desenvolver. Né? Então, e está errado. O desenvolvimento ele vem na argumentação. É nesse momento que você argumenta. E qual o papel principal do argumento? É você tentar convencer o outro a partir, dos fatos que você levanta ali. Né? Então, o trabalho sempre é convencer o outro. Não pelo achismo, né? Eu acho, eu acredito, eu sei. Não, é por meio de fatos. Então, você vai trazer fatos que muitas vezes são exemplos, você vai trazer fatos que são dados, você vai trazer um que a gente vai trabalhar hoje, que é o argumento de autoridade, né? Porque há diversos argumentos. Há argumentos de causa e consequência, há argumentos com exemplos. Particularmente, eu vou trabalhar com vocês argumento de autoridade. Por quê? Porque o argumento de autoridade é o mais executado. Né? Tanto na academia, então, digamos, quantas vezes você vai ter que fazer um TCC e você vai ter que recorrer, né, a teóricos, né, de acordo com Piaget, né, de acordo com Paulo Freire. Então, isso que a gente chama de argumento de autoridade. Como também para concurso. Toda e qualquer pergunta dissertativa em concurso, ela está muito focada, né, ela está muito elaborada em cima de teóricos. E aí você tem que já começar a desenvolver com esse teórico. Tá? Então, por isso, né, essa importância aí. Ok? Então, a gente vai ter esse argumento de autoridade. Okay? Vou, por exemplo, para ficar mais claro. Tá? Vou pegar aqui um. Observem esse exemplo aqui, né? Ó. Deixa eu só mudar essa planilhazinha aqui, tá? Não é bem essa aqui. Tomar aqui. Ó, agora perceba que para eu chegar numa argumentação, eu parto de uma introdução. Não tem como, né? Não tem como eu sair ou chegar, né, numa argumentação sem uma introdução. Então, por isso eu trouxe a introdução que eu elaborei junto com vocês na semana passada. Por isso que eu falo, caso alguém tenha perdido, né, a aula da semana passada, pode, né, assisti-la, esse vídeo aí está gravado, ok? Mas eu vou retomar algumas ideias. Quando eu faço uma introdução, qual o meu papel principal? É fazer um tópico frasal, que é o topo, né, que é o que a gente chama da frase principal. Então perceba essa introdução minha aqui. A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Ponto. Né? Fiz aí meu tópico frasal. E depois, eu tenho que dar duas justificativas para isso. É como se eu pensasse, por que a escola pública brasileira enfrenta problemas? Aí vem a minha resposta. Já que falta acesso à internet para os alunos, e aí eu tenho que arrumar outra justificativa. Por que eu tenho que arrumar outra justificativa? Porque eu tenho dois argumentos. Eu vou trabalhar hoje com vocês aqui dois argumentos. E aí vai, né, para um texto que pode trabalhar 30 argumentos, né? Imagine uma pessoa que está fazendo
uma dissertação de mestrado. Ela tem que escrever no mínimo 90 folhas. Então, ela tem que argumentar muito. Um TCC, ela tem que escrever no mínimo aí 15 folhas. Então ela tem que argumentar muito. Então na introdução ela joga as ideias. Mas ela também pode ter só uma justificativa e ficar argumentando diversas vezes sobre isso. Eu poderia dizer, já que falta acesso à internet para os alunos, e arrumar diversos argumentos, desde que eu os tenha, né, e desde que eu tenha teóricos, para conseguir convencer o leitor de que falta acesso à internet para os alunos. Aqui eu estou sendo bem didático, estou pensando numa redação de concurso, estou pensando numa redação para um vestibular, né? Tá? Até para uma prova. Eu, particularmente, eu sou professor do Senac e eu tive que fazer, dentre, né, algumas questões que estavam lá no processo seletivo, eu tive que elaborar um texto dissertativo. E tinha exatamente uma questão que envolvia teóricos. Né? Então, eu tive que fazer uma introdução, né, com tópico frasal, justificativa, e depois desenvolver essas justificativas, ou argumentar essas justificativas, ok? Então veja aí a minha introdução. Perceba aqui que eu frisei já que falta acesso à internet para os alunos. Por quê? Porque aqui está a minha primeira justificativa. E eu vou trabalhar com vocês o primeiro argumento em torno disso aqui, né? Então, recapitulando aí de maneira muito rápida. A escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia, é meu tópico frasal. Aí depois eu coloco, já que falta acesso à internet para os alunos, primeira justificativa, que eu vou trabalhar no primeiro argumento, como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Segunda justificativa, que eu vou trabalhar no segundo argumento. Ok? Tá? Então, agora eu estou frisando, estou deixando em branco aí, né, já que falta acesso à internet para os alunos, porque eu vou trabalhar o meu primeiro argumento, que é o argumento, e eu estou trabalhando com vocês hoje o argumento de autoridade. Eu vou trabalhar o meu primeiro argumento em torno disso, já que falta acesso à internet para os alunos. Tá? Então vamos ver isso aí, como é que ficaria, né, esse argumento aqui. Calma aí. Quando eu vou elaborar, né, o meu argumento de autoridade, todo argumento, quando eu elaboro ele, de maneira muito prática, eu penso em dois períodos. O que seria dois períodos? Seria dois pontos. O que é esse ponto que está aqui no final? São orações, né, às vezes com mais de um verbo, e que você marca por um ponto aí, né? Então, muitas vezes orações compostas, né? E um ponto. Então, os meus parágrafos, normalmente, ele tem dois pontos. Isso para ficar muito sistematizado o que eu quero passar. Tá? Perceba que aqui o argumento 1, como eu coloquei aqui para vocês, né, está em torno daquela justificativa que eu coloquei, né, que falta acesso à internet para os alunos. Né, já que falta acesso à internet para os alunos. Tá? E aí eu vou construir a primeira parte desse argumento, exemplificando aqui, que é a primeira base, que chama-se argumento de autoridade. Por isso que eu coloquei argumento 1. Tá? Eu vou dividir em dois períodos, mas perceba que ele vai estar num parágrafo só. Tá? Eu faço isso para que fique muito claro essa divisão. Ok? Então, olha só, eu começo com o argumento de autoridade. O que seria o argumento de autoridade? Eu recorro, né, a uma instituição, a uma pessoa, né, a uma informação que seja de reconhecimento público e que tenha validade. Validade no sentido de, poxa, não é o Francisco que está falando, não é o professor Francisco que está falando, é o Ministério da Educação. Então, eu consigo convencer mais o outro. Né? Lembre-se sempre que argumento é convencimento, e não é convencimento pelo achismo. Eu acho, eu acredito, eu sei. Não, é por informações que geram credibilidade, as pessoas vão começar a acreditar naquilo que você está escrevendo. Tá? Então perceba que eu começo sempre ou segundo, ou de acordo, conforme eu utilizo, né, esses articuladores, né, e aí eu começo. É claro, né, pessoal, aqui a gente está fazendo um exercício, mas eu fui atrás de informações coerentes que estão aqui. E eu peço que vocês vão ter um momento do exercício, eu peço que vocês, de maneira tranquila, podem inventar aí, né, mas é claro, quando vocês estiverem
escrevendo um TCC, fazendo um artigo científico, elaborando, né, uma redação para concurso ou para prova, para algum emprego, né, saiba que você tem que utilizar argumentos de autoridade verídicos. Eles têm que, de um modo ou de outro, terem respaldo no mundo real. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? Então, perceba, eu comecei, segundo dados do Ministério da Educação, então fui atrás do Ministério da Educação. Tá? Vírgula. Utilizei e já comecei dando o argumento de autoridade. Isso é muito importante. Tá? Se eu estivesse falando de transporte, poderia dizer, segundo dados, né, da Secretaria de Transporte de São Paulo, se eu estivesse falando de São Paulo, né? Se eu estivesse falando da saúde, segundo os dados da Secretaria da Saúde de São Paulo, tá? Então, por quê? Porque isso gera credibilidade. A pessoa bate o olho e fala, opa, calma aí, não é o Francisco que está falando, ele foi atrás. Primeira coisa, vírgula, e eu continuo. Como é que eu continuo nesse primeiro período? O primeiro período é até onde vai ao ponto. Tá? O argumento tem 2 períodos sempre. Tá? Então eu estou só trabalhando no primeiro período. Como é que eu trabalho esse primeiro período? Coloco vírgula e vou atrás da informação que eu joguei lá na justificativa, né? Já que eu coloquei, já que falta, né, acesso à internet aos alunos. Perceba, mais da metade dos alunos brasileiros estão sem estudar nesses 2 anos de pandemia por não ter internet móvel. Eu retomo aquilo que eu falei lá na justificativa 1, porque a justificativa 1 me vai ligar o argumento 1 com outras palavras, mas eu tenho que retomar essa informação logo no primeiro período, no primeiro ponto. Tá? Então, 2 coisas que a gente tem que ter no primeiro período, no primeiro ponto. O argumento de autoridade e a retomada da informação que está lá na justificativa 1. Ok? Seria mais ou menos assim, vamos imaginar que eu dissesse lá na minha introdução, o professor Francisco é ruim, ele explica mal o conteúdo, ele falta muito às aulas. Então a minha justificativa 1 fosse, ele explica mal o conteúdo, aí eu vou lá. Segundo dados da escola X, né, os alunos falam que não entendem o conteúdo que o professor Francisco ensina. Perceberam? Eu fui atrás da escola e retomei a informação com outras palavras sobre o professor Francisco. Ok? Tranquilo? Tá. Então agora a gente, eu preparei, como eu falei, né? Eu tentei ser o mais dinâmico possível nessa live. Eu preparei agora um trabalhinho com vocês, tá? Vocês vão ter oportunidade agora. Deixa eu primeiro colocar a telinha aqui, tá? Para que vocês exercitem isso, tá? Deixa eu encontrar aqui. Agora é você, hein? Ó, eu fiz uma introdução. Tá? Eu fiz uma introdução. A saúde pública enfrenta problemas sérios para combater a pandemia. Coloquei 2 justificativas, pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Eu gostaria que vocês pegassem essa primeira justificativa, tá? Essa primeira justificativa, e construísse só o primeiro período da argumentação. Vocês ainda vão ter a oportunidade de construir o segundo período para formar o parágrafo do argumento 1. Mas eu gostaria que vocês fizessem só o primeiro período. Pois, então vocês vão fazer isso, pois faltam profissionais para atuar nos seus hospitais. Professor, qual é a parte principal que eu não posso esquecer? Argumento de autoridade, eu tenho que citar de acordo com a secretaria, tal, ou de acordo com o ministério, né? E depois retomar essa informação com outras palavras. Feito isso, você conseguiu fazer o primeiro período, tá? Então, pessoal, cronometrando aqui, 3 minutinhos. Vamos lá? Ok. Enquanto vocês fazem, tá? Eu vou abrir aqui os comentários. Oi, Fabiana, tudo bem?
Pessoal, só está dando um problema de conexão, eu vou começar novamente. Tem um problema aqui, tá? Rapidinho. Agora foi. Ufa. Ok. Tudo bem? Mais um minutinho. Novamente, né? A gente vai ter oportunidade de uma oficina, né? A gente vai ter a oportunidade de uma oficina em 2 dias, né? Vai ser em abril, né? Dia 8 de abril, das 19 às 22, tá? E no dia 10 de abril, que seria um sábado, das 14 às 17. O link, né, para que vocês possam se inscrever, o preço, né, é um preço super social, super acessível, tá? Ah, tá. A Adriana quer ver o texto novamente. Claro, coloco sim, Adriana. Só tem que parar aqui os comentários. Deixa eu colocar aqui. Tá. Deixa eu ativar os comentários. Então, tá no bio, né? Você acessa lá, depois eu mostro para vocês aí onde aparece, tá? Veja lá, né? Eu vou fazer pelo Google Meet, são 3 horas, tanto é oficina, então oficina é exatamente um pouco o que a gente está fazendo aqui, mas é claro, pensando em 3 horas, e aí você vai tirando todas as suas dúvidas sobre pontuação, ponto, ponto e vírgula, vírgula, 2 pontos, reticências, tá? E vai escrevendo ao mesmo tempo, ok? Oi, Erondina, tudo bem? Então, veja aí, né? As vagas são limitadas, tá? Se organizem, é claro, né? Para ver aí o melhor dia. Vai cair numa quinta-feira, dia 8, ou no sábado, né? Dia 8 ou dia 10 do próximo mês, tá? Vai ser pelo Google Meet, ok? Vai ter material de apoio, vai ser oficina. Janaína, segundo a secretaria, temos que pedir para profissionais se propor a trabalhar em dobro. Ela colocou um exemplo aqui, a trabalhar em dobro para ter conta das dificuldades que estamos passando. Tá, ó, Janaína, legal ter esse exemplo. Vou fazer a leitura aqui, né? Segundo a Secretaria da Saúde, temos que pedir para profissionais se propor a trabalhar em dobro para dar conta das dificuldades que estamos passando. 2 pontos importantes aí, Janaína. No argumento, a gente não dá a solução. A solução aparece lá na conclusão, que vai ser semana que vem. No argumento, a gente tenta convencer o outro que existe um problema, tá? Então, você, nessa primeira parte, você faz certinho, segundo a Secretaria da Saúde, você usa o argumento de autoridade, mas em seguida você já tenta dar uma solução, quando deveria abordar mais o assunto, né? Retomar que faltam profissionais para atuar nos hospitais, tá? Então, tomar cuidado com isso aí, tá, Janaína? Legal? Pessoal, vou desativar os comentários agora, que a gente é muito bate-bola, é muito rapidinho, tá? Para a gente conseguir dar tempo aí de passar todo o conteúdo, legal? Então vamos lá, vamos para a próxima etapa. Compartilhar a tela com vocês. Tá? Eu falei para vocês que o argumento 1 ele era composto de 2 períodos. O que são 2 períodos? 2 pontos, como vocês podem ver aqui, ó, pandemia
e depois no celular. Tá? E aí, quando eu faço isso, eu tenho exatamente o que eu chamo de parágrafo completo do argumento. Nesse momento que eu elaboro isso, eu tenho um parágrafo completo, ok? Então vamos lá, né? Olha só, eu retomo lá a minha justificativa, né? Já que eu estou falando que os alunos não têm acesso à internet, né? Por isso que está tendo esse problema na educação. Então vou para o meu primeiro período, que eu já elaborei com vocês. Segundo dados do Ministério da Educação, mais da metade dos alunos brasileiros estão sem estudar nesses 2 anos de pandemia. Foi o que eu fiz aqui? Utilizei o argumento de autoridade e retomei, né, a ideia anterior da justificativa. Esse foi o primeiro passo que eu fiz com vocês. Agora, para esse segundo período, nesse mesmo parágrafo, eu vou exemplificar, né? Eu vou mostrar como isso acontece, tá? Aí eu coloco aqui, ó, vou dar continuidade. Ponto. Por exemplo, 65% dos discentes são alunos, né, do ensino básico do país, não tem condições de acompanhar aulas remotas por falta de internet no celular. Perceba que eu trago um dado, eu exemplifico, eu convenço mais e mais o meu leitor, né, do ponto que eu estou mostrando que é um problema. Por isso que eu, né, peguei até o exemplo, né, da Janaína que me colocou ali. No argumento, eu não tento dar soluções. No argumento, eu tento convencer a pessoa que existe um problema. O argumento ele é feito para isso, é para você convencer a pessoa que existe um problema. Tá? Isso é muito importante. Então, o primeiro período, que é até onde vai o ponto, é retomar o argumento, utilizar um argumento de autoridade, segundo o dado do Ministério da Educação, retomar a ideia que eu coloquei na primeira justificativa, né? Que os alunos estão sem acesso à internet, mais da metade dos alunos brasileiros estão sem estudar nesses 2 anos de pandemia, tá? E aqui eu exemplifico. Por isso que é muito importante a gente ter informações. Né? Por isso que é muito importante a gente ter informações. Tá? Então, digamos, você está lá numa prova de concurso, você está elaborando um trabalho. Quantas vezes eu ia para o TCC de alunos e observava que a pessoa só colocava o teórico. Porque de acordo com Piaget, a criança em desenvolvimento. E não colocava a ideia dela. E o importante é você fazer isso, é você puxar a ideia do teórico e enxertar o seu discurso ali. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, 65% dos discentes do ensino básico do país não têm condições. Perceba como eu tenho a necessidade de exemplificar. Por quê? Porque aí eu convenço as pessoas. Se eu digo, o professor Francisco é ruim, né? Ele falta muito às aulas. Segundo a escola, né? O professor Francisco não vem durante muitos dias da semana. Aí, ponto. Aí eu vou exemplificar. Por exemplo, às segundas, quartas e sextas, o professor Francisco não deu aula. Eu exemplifiquei. Tem outro convencimento maior do que esse? Então perceba que esse segundo período é exatamente para você constituir o parágrafo do primeiro argumento, mas exemplificando. Tá? Ok? Eu vou agora, né, fazer aquele bate-bola rapidinho com vocês e vocês vão ter o momento de dar continuidade àquilo que vocês fizeram. Agora vocês vão tentar exemplificar. Então, espero que vocês tenham feito primeiro lá o argumento de autoridade, mas a retomada da primeira justificativa, com outras palavras, agora vocês vão exemplificar. Podem inventar, tá, pessoal? Podem inventar. O importante é que vocês utilizem um articulador. Por exemplo, por isso, pois, dessa maneira, e aí vai ajudar muito nessa articulação, ok? Então vamos lá. Pode inventar aqui, né, na live. Vamos inventar aí na hora que vocês estiverem escrevendo o texto de vocês, por favor. Vai dizer, pô, fui mal, a culpa é do professor. Vou retomar novamente aí, tá? Pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Vocês já fizeram a primeira parte lá, agora vocês vão finalizar esse parágrafo de argumento, né? Fazendo esse exemplo, ok? Vou abrir os comentários aqui. Tá? Temos 3 minutinhos, tá? 3 minutinhos aí. Não esqueçam, ainda estamos, pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. 3 minutinhos, tá, pessoal?
Novamente aí, vou oferecer uma oficina de 3 horas, trabalhando pontuação, no dia 8 ou então a pessoa, né, escolhe no dia 8, né, às quintas-feiras, ou no sábado, dia 10, né? O horário, né, no dia 8 será das 19 às 22, período da noite, né? E no sábado será das 14 às 17. Preços populares, super acessível, vai ser pelo Google Meet, né? Opa, caiu minha folha. E a intenção é sempre, né, tirar todas as dúvidas. Que em 3 horas a gente vai escrevendo, vai elaborando o texto e vai tirando todas as dúvidas, tá? Boa noite, Rose. Para quem chegou depois, eu sempre deixo, né, gravado as lives. Estamos na quarta live, né? E sempre nesse caminho da estrutura dissertativa. Então, a primeira live foi título, a segunda tópico frasal, a terceira introdução, e hoje estamos com a argumentação. Opa, José. Tá no bio, né? Aqui você vai ver no link do bio, você vai acessar lá, aí você vai, no momento que você acessar, tem um link aqui, até a Thalita, né? Colocou lá no bio, e aí você se inscreve lá, ok? Vocês conhecerem pessoas também, porque de um modo ou de outro eu retomo a estrutura, né?